Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Momentos de Acolher. Hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho de informação, né? Aquele dia que a gente faz a associação da atividade física com a parte de saúde mesmo, com a parte médica, tá? Então, temos um convidado hoje aqui, Dr. Rodrigo Santos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O Rodrigo é intensivista, é paliativista e está trabalhando agora na linha de frente aí do Covid, né? Então, a gente trouxe ele aqui hoje para tirar algumas dúvidas do que é uma pessoa ativa, né? E quais são os benefícios disso para aquela pessoa que cai em uma internação, né? Agora tão falado aí do coronavírus, né? Então, doutor, sabemos que a atividade física aumenta a imunidade em relação ao paciente de UTI. Faz diferença se esse paciente é fisicamente ativo ou não? Obrigado pelo convite. Assim, esse tema acho que é muito importante para a gente trabalhar uma questão que nesse momento de confinamento, né, que as pessoas foram ficando cada vez mais em casa, trouxe também outros problemas que não só de ordem física, mas também mental, né, pela questão do isolamento e tudo mais. O que a gente viu, né, e o que a gente vê ainda na questão da pandemia, principalmente nos pacientes de UTI, os pacientes que ficaram internados por condições mais graves dessa doença, é que acabou evoluindo de maneira mais grave nos pacientes de mais idade, mas também entre os jovens, naqueles que tinham alguma comorbidade, principalmente a obesidade. Então, o que a gente entende, né, como você falou, que realmente a atividade física ela está muito relacionada, existe uma série de artigos científicos que mostram o quanto que a atividade física estimula e melhora o nosso sistema imune. E diante de uma doença que é uma doença viral, uma infecção que vai, contudo, né, precisar da nossa defesa imunológica para lutar contra esse vírus, é muito importante que as pessoas entendam a importância de uma atividade física na vida delas. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, num mínimo aí de 150 minutos de atividade física na semana, dividida aí entre 3 até 4 vezes, né, na semana para um adulto, embora a gente entenda, e essa atividade física é interessante, que seja uma atividade física de moderada, de leve intensidade. Não há muito benefício, na verdade, não há benefício da atividade física extenuante e intensa. É importante deixar isso claro, que às vezes a pessoa tem um pouco de receio de que ela não está tão preparada fisicamente para a atividade física, mas é a atividade física de leve a moderada que vai realmente trazer impacto na sua imunidade. Por conta disso e pelo que a gente assistiu, né, esses meses todos lutando aí na linha de frente, na UTI, lá do Hospital Nossa Senhora, em relação aos pacientes com Covid, que infelizmente os pacientes que evoluíam pior eram os pacientes que tinham um sobrepeso ou até uma obesidade, incluindo os mais jovens, né, aqueles abaixo de 60 anos, e entre os idosos a prevalência da obesidade a gente sabe que ainda é maior e a prevalência principalmente do sedentarismo é muito grande. A importância da gente estar falando sobre o impacto da atividade física, não só no contexto da pandemia, mas num contexto de saúde mesmo, especificamente para a população idosa, a população acima de 60 anos. Acho que a UTI faz muita diferença isso. Exato. Quais são as sequelas que o paciente pós-Covid pode enfrentar e a atividade física pode ajudar nesse processo de reabilitação? Com certeza, né? A atividade física ela é muito importante nesse contexto da recuperação após a infecção. O Covid, né, os casos que geram internação, e a gente viu recentemente um estudo muito importante publicado numa revista também de grande impacto internacional, trouxe dados que nos fez ajudar a entender melhor a população brasileira que esteve internada, né? Quem foram qual o perfil do paciente brasileiro, né, dados da nossa realidade, e a gente viu que menos aí de 20% dessas pessoas que ficaram internadas não tinham nenhum problema de saúde, né? 80% ou um pouco mais disso tinham alguma comorbidade, como eu falei na pergunta anterior, e isso, né, além de estar muito relacionado com a prática de atividade física como prevenção dessas comorbidades, a gente faz entender o quê? Uma vez que você fica
internado, você vai ficar com uma mobilidade reduzida, a falta de ar te deixa mais restrito na cama, te impede às vezes de sair até para usar o banheiro, até para você fazer uma refeição sem se cansar. Acaba fazendo com que o paciente, a pessoa, ela fique cada vez menos ativa, se mobilize menos. E para o músculo, né, a massa magra, que a gente tanto preza e quer cada vez mais estar ganhando massa magra, a gente acaba perdendo de maneira muito rápida pelo fato de estar num leito mais restrito, mais imóvel, ou até na situação mais extrema, mais grave, aquele paciente que necessita de ser entubado e ele vai ficar sob efeito de sedativos e medicações que a gente também entende que ajudam a perder muito dessa musculatura, né? A família muitas vezes quando vê um paciente mais grave internado com Covid, ela se questiona o quanto aquele paciente está mais inchado, o quanto aquele paciente está realmente mudado na sua aparência, é fruto do quanto ele está grave, claro, mas o quanto ele ficou muito tempo sedado, imóvel, né, sem se mexer, e isso ele só vai perdendo massa muscular e na hora que a gente precisa da recuperação, da fase de reabilitação daquela pessoa que está em melhora, é fundamental a gente conhecer a história prévia, como que esse paciente ele chegou até essa doença. Então, aqueles que já tinham uma performance melhor, aqueles que já tinham uma constituição física e já eram pessoas mais ativas, com certeza vão ter uma reabilitação física melhor e a gente entende que a reabilitação física ajuda também na recuperação psicológica, emocional, de todo o estresse, né, que a gente vê que os pacientes sofrem, não apenas da questão do corpo, da falta de ar, mas da fraqueza mesmo muscular, a dificuldade às vezes para voltar a andar, para voltar à sua rotina prévia, está muito relacionada assim com o fato de ser mais ativo previamente, com certeza é uma ferramenta a mais no processo de reabilitação de uma doença que infelizmente não acomete só a questão pulmonar, mas também deixa o paciente bastante debilitado. Isso eu acho que é importante de frisar assim. Podemos considerar que as pessoas fisicamente ativas têm uma taxa menor de internação do que as sedentárias? Olha, a gente pode aproveitar um exemplo um pouco fora da questão da pandemia, mas para ilustrar o quanto é importante essa questão de ser ativo, de estar praticando, né, uma atividade física, de ter essa rotina. Vamos novamente falar um pouquinho da população mais idosa. É sabido já há muito tempo que a idade cronológica, né, quantos anos a pessoa tem, não é o mais importante hoje para definir como ela vai evoluir dentro de um hospital e principalmente dentro de uma UTI. As pessoas que estão mais ativas e que são capazes de tomar conta da sua própria vida, de fazer suas atividades, de se autocuidar, né, de conseguir se vestir sozinha, de tomar banho sozinha, de sair de casa sozinho, são pessoas que a gente sabe que dentro de uma internação acabam evoluindo muito melhor. Isso ilustra o quanto que a gente hoje busca uma vida saudável e essa vida saudável é uma poupança, né, que eu vou ao longo da vida construindo para depois eu poder usufruir daquele rendimento que eu vou ter lá na frente quando a saúde vai começando a trazer os primeiros problemas. É notório, sim, que as internações elas vão evoluir de maneira muito melhor em pessoas mesmo que tenham mais idade, vamos comparar aí um idoso de 80 anos com um idoso de 70 anos, se esse idoso de 80 anos ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que não tem grandes dependências, que consegue executar suas tarefas sem precisar de ajuda ou de apoio, que anda com desenvoltura e que tem dentro das suas limitações uma prática de atividade regular, como eu comentei, de pelo menos ali 150 minutos numa semana, a gente entende que esse idoso, mesmo tendo mais idade, ele evolui melhor do que aquele que tem 70 anos e às vezes já é mais dependente de cuidados, já precisa de uma ajuda para andar, para se vestir, para fazer uma atividade. Então é muito importante a gente entender o quanto que a atividade física ela é fundamental também na questão da prevenção, não só de diminuir as interações, mas uma vez que você fique internado, que você evolua de uma maneira melhor do que aquele que não praticava exercícios. Acho que a notícia, assim, a informação que as pessoas devem levar dessa conversa é pratique exercícios mesmo numa intensidade dentro daquela que você consegue, mas isso é um investimento para a vida futura. Tá ótimo.
Doutor, muito obrigada pela presença. Acho que ficou claro aí, né, pessoal, para todo mundo, que a gente precisa fazer atividade física. A pandemia veio para ensinar muitas coisas e uma delas é essa. Somos, sim, essenciais, né? Precisamos desse apoio para que a população toda entenda que a atividade física é fundamental, é essencial para a vida de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, aqueles ainda que não são ativos, que comecem a praticar atividade física. Obrigada, até o próximo programa.